Agora, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 17 até o verso 26. Lucas, capítulo 5, versículo 17 até o 26. A palavra de Deus diz assim: Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e os fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: O que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer: Estão perdoados os teus pecados? Ou, levanta-te e anda. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Louvado seja Deus, vamos orar. Pai Santo, Pai amado, que o Senhor nos abençoe nesta manhã, Senhor, com a exposição da sua santa palavra. Que o Espírito Santo de Deus não somente nos faça entender o que está se passando aqui neste texto da Escritura, mas, ó Deus, que o seu Espírito Santo nos convença a tomar uma atitude positiva de obediência ao Senhor em resposta à palavra do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, quebrante os nossos corações, que o Senhor nos convença de que aquilo que for dito aqui, à luz da sua santa palavra, é o caminho para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos diante de um texto que, dentro de um contexto, é como se ele estivesse no meio. Nós já passamos por Lucas capítulo 4 e você há de lembrar comigo que depois do ministério, depois do batismo de Jesus, depois que Jesus inaugura-se o ministério dele, levantando-se numa reunião de sinagoga, abrindo o livro de Isaías, no capítulo 61, e ele vai ler lá que ele era ungido de Deus, tendo como um propósito de proclamar o ano aceitável do Senhor. Jesus, então, ele se apresenta como o Messias, o grande prometido do Antigo Testamento, aquele que viera não como um libertador político, mas um libertador espiritual. E então Jesus, que ali naquele momento em Nazaré vai ser confrontado e vai ser rejeitado pelos habitantes de Nazaré, se move então para a região da Galiléia, mais especificamente para a região de Cafarnaum. E ali Jesus monta o seu quartel-general, a sua base. Jesus tem um ministério itinerante, mas ele sempre volta para Cafarnaum, porque Cafarnaum é a sua casa.
E ali em Cafarnaum, então, Jesus começa o ministério, e a ênfase do ministério de Jesus não é realizar curas, não é realizar prodígios, não é realizar milagres, embora isso aconteça, mas a ênfase do ministério de Jesus é a pregação do Evangelho. E ele começa então a ensinar o Evangelho do Reino de Deus. E as pessoas então são tomadas de assombro, porque aquele homem está ensinando como alguém que tem autoridade. Então, Jesus parte para, na pregação do Evangelho, recebe uma oposição, e essa oposição é demoníaca. Jesus então expulsa alguns demônios, e os demônios vão falar quem é aquele homem. É o Santo de Israel, é o Filho do Deus vivo. Mas Jesus rejeita esse testemunho de demônios, porque testemunho de demônio não vale nada. O testemunho de Deus precisa vir através da pregação da palavra. Este é o único testemunho possível através da santa palavra. Jesus então vai realizar algumas curas, justamente para atestar a veracidade daquele poder que só pode vir da parte de Deus. Em Lucas capítulo 5, então, Jesus vai trazer aquele momento maravilhoso da pesca maravilhosa, mostrando que o intuito verdadeiro de cada crente, de cada apóstolo, de cada seguidor de Jesus, é de ser um pescador de gente. O alvo de Jesus é gente, é pessoas. Tanto é que ele vai chamar Pedro, Tiago, João, e dizer para ele: doravante, agora vocês não vão ser mais pescadores de peixe, mas vão ser pescadores de vidas. A partir de então, Jesus vai mostrar o alvo do seu ministério, da sua pregação. O alvo do ministério de Jesus, da pregação de Jesus, é gente que ninguém dá nenhum tipo de valor. Porque Jesus então vai partindo para a Judéia, e ali ele vai ter um encontro extraordinário com um leproso. O que é um leproso? Um leproso é gente que ninguém encosta, que ninguém chega perto. O leproso, ele ficava num determinado local, e se alguém chegasse perto dele, estaria contaminado. Então, para que tivesse algum tipo de diálogo com o leproso, era necessário ficar 50 metros longe. Então, Jesus tem aquele contato maravilhoso com o leproso e também agora com o paralítico, para mostrar que o alvo de Jesus é gente que ninguém dá o mínimo valor. É gente que não tem esperança, é gente que não tem qualquer tipo de perspectiva. E aqui se encontra o paralítico. E Jesus vai fechar esse ciclo aqui em Lucas capítulo 5, versículo 31, já na casa de Levi, o cobrador de impostos, dizendo o seguinte: eu não vim para os sãos, eu vim para os que estão doentes. Eu vim para os pecadores. Eu vim para gente que ninguém dá moral nenhuma. Meu alvo é gente quebrada. Meu alvo é gente estilhaçada. Eu vim para os pecadores. E fecha-se então o ciclo. Nós estamos no meio. Jesus se encontra com um paralítico, Jesus cura um paralítico. Queridos, quando nós olhamos nesse texto, então, a narrativa é muito simples. Jesus está em Cafarnaum. O texto de Lucas não relata, mas o texto de Mateus e Marcos informam que Jesus está em Cafarnaum. E, como eu já disse, o ministério de Jesus é itinerante, mas ele sempre volta para Cafarnaum. E quando as pessoas souberam que Jesus estava em Cafarnaum, provavelmente na casa da sogra de Pedro, uma multidão se junta ali. E Jesus então está para ensinar, está ensinando. As pessoas estão assentadas, Jesus está assentado no meio da casa, as pessoas estão assentadas em volta delas, e aparecem então pela primeira vez os fariseus e os mestres da lei. Mas há uma multidão ali em toda a casa, fechando todas as entradas da casa, não há possibilidade de entrar e não há possibilidade de sair. Então alguns homens, o texto de Marcos vai nos informar que são 4 homens então
trazendo um paralítico numa maca, um em cada canto da cama, vêm trazendo nas ruas, eles olham aquela casa, eles querem estar diante de Jesus, eles querem colocar aquele paralítico diante do Senhor Jesus, e eles são bloqueados pela multidão, e eles então tomam a decisão de subir no eirado, subir no telhado. Provavelmente uma escada lateral dava acesso, e eles sobem no telhado, cavam o telhado, e o texto não nos informa, mas a lógica pode nos dar uma direção e presumirmos que eles desceram aquele paralítico com cordas, e aquele paralítico então se encontra diante do Senhor Jesus. Os amigos não falam nada, o paralítico não fala nada, e Jesus, vendo-lhes a fé, olha para o paralítico e diz assim: homem, teus pecados estão perdoados. E a partir de então, Jesus vai confrontar não somente, Jesus não vai tocar no coração do paralítico, mas vai confrontar também o coração dos fariseus, dos escribas, dos mestres da lei. E ali então Jesus vai provar a sua autoridade, Jesus vai demonstrar a sua autoridade divina, Jesus vai demonstrar a sua divindade na capacidade então de perdoar pecados. Essa é a narrativa. Mas diante dessa narrativa, eu quero tirar algumas verdades. A primeira verdade que eu quero destacar aqui é que pessoas precisam ser levadas até Jesus. Note, é um paralítico que está sendo conduzido até Cristo. É um paralítico que não tem nenhum tipo de condição de estar diante de Jesus, não tem nenhum tipo de possibilidade de ter um encontro com o Senhor, mas ele é levado por alguns amigos, por alguns familiares, mas certamente é por gente que ama, gente que o tem em autoestima, é gente que cuida dele, e é gente que quer ver o bem dele. E queridos, nós precisamos então aprender com esses homens. Nós precisamos entender que o melhor que nós podemos oferecer para os nossos amigos é que eles estejam na presença do nosso Senhor. E dito isso, eu quero apresentar então 5 verdades dentro desse primeiro ponto. A primeira é quem eles estão levando. É um paralítico. É um homem que está entrevado numa cama, provavelmente durante muito tempo. De nascença, não sabemos, mas certamente é durante algum tempo. Este homem, ele era estigmatizado porque havia na teologia da época uma combinação entre pecado e sofrimento. Se ele estava naquela condição, é porque ele era um pecador. Ele era estigmatizado como um pecador. Mas ele também era alguém que não tinha mais perspectivas, já não tinha mais nenhum tipo de propósito de vida. Era alguém que estava apenas esperando para morrer. Era alguém cujos sonhos haviam sido quebrados, cujas esperanças haviam sido dizimadas. Era alguém cujos propósitos de vida eram inexistentes. Ele era totalmente dependente, porque ele era um paralítico. Amados, você certamente conhece alguém cujos sonhos, os propósitos, as perspectivas de vida, as esperanças de vida já são inexistentes. Você certamente conhece alguém, ou você mesmo é alguém que não tem mais nenhum tipo de propósito. É apenas alguém que está levando a vida e deixando a vida levar. Nós precisamos amar essas pessoas e trazer essas pessoas até Jesus. A segunda coisa que eu queria destacar aqui é que esses homens perceberam que eles tinham uma única oportunidade. Jesus estava em Cafarnaum. Ministério de Jesus itinerante, Jesus agora se encontra na cidade. Aquela era a única oportunidade. Aquela talvez seria a última oportunidade. É um senso de urgência. Eu gostaria de chamar você para essa atenção, de que nós precisamos ter um senso de urgência, porque nós não sabemos
quando teremos oportunidade de colocar aquele que amamos na presença do nosso Senhor? Eu me lembro, pastor Cleómenes, trabalhei com ele 3 anos em Belo Horizonte, ele tinha uma frase impactante. Ele dizia o seguinte: para morrer, basta estar vivo. Você não sabe o que vai te acontecer amanhã. Você não sabe o que vai acontecer na hora do almoço. Você não sabe o que vai acontecer até a noite. Pode ser a última oportunidade de estar diante do Senhor Jesus. Você precisa ter senso de urgência. A terceira verdade que eu queria destacar é que esses homens tiveram uma perseverança exemplar. Porque, note, eles chegam até a casa e está tudo bloqueado, a multidão bloqueava. Eles entraram, a porta da frente fechada, a porta do lado fechada, a porta do fundo fechada, as janelas, não podia. Talvez aqueles homens poderiam dizer para o paralítico: olha, meu amigo, nós fizemos tudo que nós podíamos fazer, nós tiramos você da cama, andamos pela rua da cidade, viemos até a casa onde Jesus está, mas você está vendo, a multidão está bloqueando, nós fizemos tudo que nós podíamos fazer, não tem mais nada que possamos fazer. Queridos, muitas das vezes nesta ação de levar pessoas até os pés de Jesus, nós desistimos fácil demais. Nós desistimos rápido demais. Nós desistimos na primeira dificuldade, mas esses homens não. Eles insistem, eles olham o quadro, eles olham que as portas estão bloqueadas, mas eles olharam para cima e viram: o teto não tem gente no teto, vamos subir no teto. O que nos leva a uma quarta verdade. Estes homens tiveram uma criatividade extraordinária. Note, subir no teto, cavar o teto, não é o usual. Note, o teto daquelas casas eram casas de teto reto, como se uma laje fosse batida, e era composta de barro, galhos, folhas, e as vigas cortando de uma forma transversal. De forma que era muito fácil cavar aquilo ali. Não é um material muito resistente. Então eles tiveram uma ideia. Queridos, às vezes é preciso de uma ideia nova, de uma visão nova, de uma abordagem diferente. Pensa, talvez o que você está fazendo não está dando certo. Pensa algo novo, um método novo, um caminho novo, uma ideia nova. É assim que nós vamos levando pessoas até Jesus. Se não está dando certo, a gente precisa encontrar um caminho diferente. E, amados, nós somos muitas das vezes travados, porque com aquele pensamento assim: nossos bisavós fizeram assim, os nossos avós fizeram assim, os nossos pais fizeram assim, então nós temos que fazer assim também. Eu me lembro de uma história da mulher que fazia peixe e cortava o rabo. E aí alguém ficou intrigado: por que você corta o rabo? Porque minha mãe ensinou assim. Aí perguntou para a mãe: por que você corta o rabo? Porque a minha mãe ensinou assim. E aí chegou na tataravó: por que você faz o peixe e corta o rabo? Meu filho, eu cortava o rabo porque a panela era pequena demais, eu tinha que cortar o rabo porque era assim. Gente boa, nós precisamos de um caminho novo, em algumas determinadas situações, uma ideia nova. Criatividade faz parte do plano de levar pessoas até Jesus. E um último lugar, Jesus honra a fé dos amigos do paralítico. Porque Jesus, aqui no versículo de número 20, vai dizer assim: vendo-lhes a fé, não é que ele viu a fé do paralítico, vendo-lhes dos amigos, a fé dos 4 amigos. Então Jesus olha para o paralítico e diz: homem, teus pecados estão perdoados. Queridos, nós precisamos entender que Jesus pode honrar a fé daqueles que insistem em levar pessoas até Jesus, ainda que o paralítico, ainda que a pessoa não tenha. Por que eu digo que o paralítico não tinha fé? Porque no texto de Mateus,
capítulo 9, você pode conferir depois. Jesus, ele olha para aquele paralítico e diz assim: tende bom ânimo. Ou seja, aquele homem estava desanimado. Ou seja, aquele homem, certamente, enquanto os amigos dele estavam naquela multidão, ele disse assim: não, meus amigos, pelo amor de Deus, vamos parar por aqui mesmo. E os amigos: não, vamos subir em cima do telhado. E aí sobe em cima do telhado e o paralítico: não, gente, pelo amor de Deus, eu quero morrer não. Eu vou cair desse prédio aqui. Não, não, me deixa no chão. Não. E os amigos descem o camarada. E Jesus olha para ele: homem, tem bom ânimo. Jesus honra a fé daqueles que insistem em levar pessoas até Jesus. Um exemplo disso, amado, é quando nós batizamos os nossos filhos na infância. Nós batizamos os filhos, não é na fé dos filhos, é na fé dos pais. Então, se você está insistindo em levar alguém até os pés de Jesus, continue. Jesus pode honrar sua fé. Mas esse texto também nos traz uma segunda verdade, que Jesus nos enxerga a nossa verdadeira necessidade. Porque Jesus, ele olha aquele homem, vê a fé daquele homem, daqueles homens, e certamente aqueles homens esperavam que Jesus curasse-o naquele momento, mas Jesus diz: seus pecados estão perdoados. Mostrando que a nossa verdadeira necessidade não é a necessidade física, biológica e fisiológica. A nossa verdadeira e real necessidade é prioritariamente espiritual. Porque nós precisamos ter os nossos pecados perdoados para que nós possamos cumprir aquilo que nós fomos criados, que é de ter relacionamento com o nosso Criador, com o nosso Deus, com aquele que nos criou. O texto de Eclesiastes, capítulo 3, vai dizer que Deus colocou a eternidade no nosso coração. E, por causa disso, aquilo que está no nosso coração só pode ser preenchido por algo que é eterno, que é o próprio Deus. E quando nós não achamos aquilo que é eterno, então nós vamos ter que concordar com Calvino, que diz que o nosso coração é a fábrica de ídolos. Coisas que são criadas para ocupar aquilo que é eternamente vazio no nosso coração. Então a gente vai buscar essa eternidade, entre aspas, no sexo, no dinheiro, no trabalho, no poder, nas realizações profissionais, nas realizações pessoais, nos prazeres dessa vida, mas nós nunca vamos encontrar, porque o nosso coração só pode ser preenchido por aquilo que é eterno. E para que a gente possa ter comunhão com o eterno, é necessário então que os nossos pecados sejam perdoados. É necessário que nós sejamos verdadeiramente tocados pelo lavar regenerador do Espírito Santo de Deus, que perdoa os nossos pecados. Mas talvez você pergunte: o que é esse perdão de pecados? Em primeiro lugar, perdão só pode vir da parte de Deus. Os fariseus estão certos quando eles dizem que quem pode perdoar pecados é Deus. É um ato exclusivo de Deus. Não é nosso, é da parte de Deus. Em segundo lugar, este perdão está fiado na obra redentora do nosso Senhor. Quando Jesus morre naquela cruz sangrenta, naquela cruz maldita, ele carrega sobre si a ira de Deus, ele carrega e satisfaz naquele madeiro toda a ira de Deus que estava destinado para mim e para você, e ali ele paga o nosso pecado, ele apaga as nossas dívidas. O perdão de Deus é conquistado por Jesus na cruz do Calvário. O perdão de Deus não é conquistado pelas nossas obras. O perdão de Deus não é conquistado porque nós somos bonzinhos demais. O perdão de Deus é conquistado porque Jesus Cristo morreu em nosso favor. Terceiro lugar, o perdão de Deus, ele retira a culpa de nós. Ou seja, o perdão de Deus paga a nossa dívida. O texto de Colossenses vai dizer que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, rasga o escrito de dívida e agora nós não devemos mais nada. E em quarto lugar, o perdão de Deus infunde sobre nós também a santidade de Jesus. Nós não somente deixamos de sermos devedores, mas nós passamos a ser santificados em nome do Senhor Jesus. Nós passamos a ser considerados agora filhos de Deus, no qual nós podemos clamar:
Abba, Pai. Queridos, a nossa verdadeira necessidade é estarmos em comunhão com o nosso Deus. É por isso, querido, nós não podemos confundir as coisas. O que as pessoas mais precisam é do perdão do Senhor. As pessoas, elas carecem, claro, de ajuda física, biológica, fisiológica. Nós devemos ter acesso e um canal de bênção nessas áreas para as pessoas, mas nós não podemos perder de vista de que o que as pessoas verdadeiramente precisam é de comunhão com o seu Redentor. E isso só é possível por causa do perdão de Deus. A terceira verdade que eu quero destacar é que Jesus demonstra, então, a sua divindade e autoridade diante dos fariseus. Porque os fariseus que aparecem aqui pela primeira vez em Lucas, eles começam, então, a pensar no coração. Quem é este homem? E quem é este homem que está blasfemando? Mostrando que o intuito daqueles homens não é estar diante do Senhor para ser pastoreado por Jesus, serem ensinados por Jesus, serem transformados pela palavra de Jesus, mas o intuito desses homens, que vieram de todas as partes de Israel, de Jerusalém, da Judéia, da Galileia, de seja lá onde mais for, estes homens estão diante de Jesus para fiscalizar Jesus, para cuidar da vida de Jesus, para achar algum tipo de tropeço de Jesus e poder acusá-lo de blasfêmia. E nesse momento desqualificar o ministério de Jesus, e eles desqualificando o ministério de Jesus, eles querem ser exaltados. É gente que está diante de Jesus apenas para achar algum tipo de defeito. E estes homens, então, eles começam a fazer guerra no coração, porque eles não falam, eles pensam. Queridos, aqui é uma verdade que nós precisamos tomar ciência. De que nós podemos estar diante de Jesus, diante da palavra de Jesus, diante da palavra de Deus, e fazemos guerra com Deus no nosso coração. De que a palavra pode estar sendo ministrada aqui, mas o nosso coração está em guerra com o nosso Senhor. Mas eu quero dizer algo para você: o que Deus vê não é o exterior, o que Deus vê é o interior que está no seu coração. E, queridos, se há algo e alguém que Deus rejeita, que Deus deixa longe, são corações soberbos e arrogantes. Corações que não se submetem ao senhorio e não se submetem à divindade do nosso Senhor. São corações que, apesar de falar que estão ali para ouvi-lo, são corações que estão rebeldes à voz do Senhor. E Jesus, então, conhecendo os corações, porque Jesus conhece o nosso coração, ele os confronta dizendo: o que é isso que está arrasando no seu coração? Talvez Jesus esteja falando no seu coração hoje: o que é isso que arrazoais no seu coração? Por que você faz guerra com Deus no seu coração? E então Jesus confronta-os com a própria teologia. Porque ele vai dizer aqui, no versículo 23, qual é o mais fácil de dizer? Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Lembra-se, já acabei de dizer isso nesse sermão. A teologia da época entendia que se uma pessoa estava numa situação de enfermidade grave, um paralítico, um leproso, era porque aquela pessoa incorrera no desagrado de Deus, pecara contra Deus gravemente. Ou ela, ou os pais dela. E os fariseus entendiam que os pecados daquela pessoa só seriam perdoados se ela de fato fosse curada. É por isso que Jesus pergunta: qual que é mais fácil? Perdoar o pecado dela ou dizer para ela: levanta e anda? Jesus está falando a mesma coisa. Porque se ela fosse curada, no entendimento dos fariseus, ela também seria perdoada. E aí Jesus vai dizer: para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade, eu te ordeno, levanta-te e anda. Jesus estava dizendo para eles, estava colocando aqueles homens no checkmate. Não teve escapatória. Ou eles admitiam que Jesus era Deus, porque quem pode perdoar? Somente um, que é Deus.
E o perdão, segundo a teologia dele, só viria se ele fosse verdadeiramente curado. Então Jesus está curando aquele homem, Jesus então está demonstrando o perdão de Deus sobre a vida daquele homem, e Jesus está provando que ele é verdadeiramente Deus. Aqueles homens, os escribas, os fariseus, se encontraram numa encruzilhada. Ou eles admitem que Jesus é Deus, ou eles vão viver em completa rebelião com Deus. A pergunta é para nós: diante de tudo que nós ouvimos, diante de tudo que nós vivenciamos, diante de tudo que nós experimentamos, diante de tudo que Deus fez na sua vida, por qual razão que você não admite que Deus é o Senhor da sua vida? E sendo Deus o Senhor da sua vida, por que você não se submete? Porque você ainda continua em rebelião contra o seu Redentor, contra o seu Criador. Não há para onde você fugir. Ou você admite que Jesus é Deus, ou você vai viver em guerra constante contra Deus. Mas também há uma quarta e última verdade neste texto, que são os resultados de um encontro com Jesus. Estar diante de Jesus, amados, é estar numa posição de que nós não voltaremos como nós nos encontramos com Ele. E o paralítico que foi ali procurando uma bênção, volta com 3 bênçãos. Aquele paralítico esperava uma cura física. Ele volta curado das emoções. O texto de Mateus diz assim: tem de bom ânimo, seus pecados estão perdoados. O texto de Marcos vai dizer: filho, os teus pecados estão perdoados. Aquele homem que não tinha nenhum tipo de perspectiva, não tinha nenhum tipo de ânimo, não tinha nenhum tipo de autoestima, as pessoas o desprezavam porque ele era um pecador. Agora Jesus está chamando de filho. Jesus está derramando sobre aquele homem uma infusão de ânimo da parte dos céus. As emoções, o interior daquele homem havia sido renovado pela presença e pelo poder que só há no nome de Jesus. Este homem veio procurar uma bênção. Ele vai sair com 3. As suas emoções foram curadas. Mas ele saiu de lá também salvo, porque ele foi ser curado da sua enfermidade física, mas ele fora curado do seu coração. Seus pecados foram perdoados e agora ele tem pleno acesso à presença do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele homem que havia procurado uma cura física, ele recebe a cura física. Ele foi procurar uma bênção, ele volta com 3. Sabe por quê, amados? Porque diante de Jesus nós somos surpreendidos com a magnitude da abundância do favor de Cristo sobre a nossa vida. O texto de Paulo lá em Efésios vai dizer assim, que Deus faz muito mais do que nós pensamos, do que nós sonhamos, do que nós pedimos para Ele. Este homem foi procurar uma bênção, voltou com 3. O texto vai nos dizer também que toda a multidão dava glórias a Deus. Aquela multidão saiu dali dizendo: hoje nós vimos prodígios. Hoje Deus esteve entre nós. Amados, quando nós formos pessoas que levam pessoas até diante de Jesus, e Deus há de operar maravilhosamente na vida dessas pessoas, então nós veremos o poder de Deus na nossa frente. E o nome de Deus será glorificado. O nome de Deus será exaltado. Não é para louvor e para glória da nossa igreja, do nosso nome de pastor. Isso é irrelevante. É o nome de Deus que precisa ser glorificado. Queridos, se nós quisermos que o nome de Deus seja exaltado de uma maneira ampla, grande, extraordinária, nós precisamos ter o compromisso de levar pessoas até Jesus. Eu quero encerrar, amados, com essa palavra. Que você precisa
por amor àqueles que você conhece, que estão na posição como esse paralítico, sem rumo, sem perspectivas, sem esperança, totalmente destroçados emocionalmente, mentalmente, fisicamente. Você precisa, por amor a essas pessoas, já que você conhece a verdade, trazer essas pessoas aos pés do Senhor Jesus. O que vai acontecer com essa pessoa é a conversa dela com Deus, mas você precisa ter um compromisso de oferecer a essa pessoa, por amor a ela, de ter um encontro com o Senhor Jesus. Persevere. Use da sua criatividade. Se você não tem criatividade, pede para que Deus te dê. Não desista tão fácil. Essa vida é preciosa. A segunda verdade é que se você chegou nessa manhã totalmente como este paralítico, destroçado, desesperançoso, destruído mentalmente, emocionalmente, fisicamente. O nosso Deus é Deus. O Senhor Jesus é Deus. Ele é quem tem poder. Ele é quem tem autoridade. É Ele quem pode reconstruir sua vida. É Ele quem pode trazer a sua alegria de volta. É Ele quem pode trazer um propósito de vida novamente. É somente se você se render aos pés do Senhor Jesus, então o Senhor Jesus pode olhar para você e dizer: filho, tem de bom ânimo, os seus pecados estão perdoados. A sua verdadeira necessidade é o encontro com o nosso Senhor. Que Deus te abençoe, amados.